Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito aqui no meu canal e nas redes sociais, que é: quanto cobrar pela sua arte ou qual o valor da sua arte? Esse é um assunto bastante delicado porque as pessoas no geral não se sentem tão à vontade para falar de valores e tudo relacionado a essa parte mais financeira. Mas eu espero que com as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, esse assunto ele seja mais esclarecido na mente de vocês e que vocês possam usar essas dicas na hora de fazer um orçamento ou de colocar um valor em algum trabalho. Aproveita e já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e acione o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Bom, para começar, a razão que eu tô fazendo esse vídeo é que, além de ser uma dúvida muito comum para quem é iniciante e está querendo aí entrar no mercado de trabalho, é também super importante essa conscientização, né, do mercado de trabalho e da gente entender o quanto cobrar para não cobrar nem muito acima e nem muito abaixo, porque, querendo ou não, se a gente cobra muito abaixo, a gente vai estar prejudicando e desvalorizando muito o mercado e o trabalho de outros artistas também. Então, é super importante que a gente saiba todos esses detalhes, não só para evitar que a gente se prejudique, mas também para evitar prejudicar o mercado e os outros artistas. Bom, antes de mais nada, eu vou falar aqui para vocês sobre um tópico muito importante que geralmente não é muito comentado, com algumas exceções, que é a diferença do valor da produção do valor comercial, que são duas coisas bem diferentes, mas que geralmente quando a gente vai passar um orçamento para o cliente ou o cliente passa um orçamento para o profissional, geralmente essas duas coisas elas estão implícitas ali, mas é importante que a gente saiba a diferença entre essas duas coisas, porque vocês vão entender, vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Bom, então o que seria o valor de produção? É tudo que envolve ali o seu processo de produção, desde os custos que você vai ter com materiais, equipamentos, até mesmo com os custos de você manter o seu espaço de trabalho, mesmo que esse espaço de trabalho seja a sua própria casa, mas você vai ter um custo ali de fazer manutenção dos seus equipamentos, custos de energia, internet, água e até mesmo alimentação, porque afinal, ao longo ali de um trabalho, a gente vai precisar comer, né, tipo fazer as refeições. Então tudo isso é importante a gente contabilizar justamente nesse valor de produção. E uma outra coisa que é super importante também dentro desse valor de produção é a gente definir a nossa hora de trabalho, que nada mais é do que o valor da sua mão de obra. Então, essa é uma boa forma da gente calcular ali o valor de algum trabalho usando como base o valor da nossa hora de trabalho. E eu vou deixar aqui na descrição um post que eu fiz no meu canal detalhando tintim por tintim como você faz o cálculo dessa sua hora de trabalho. Então, nesse post eu coloquei tabelas com valores reais, então vocês podem preencher essas tabelas com os valores que vocês praticam de verdade, e aí vocês vão chegar ali mais ou menos numa média do que seria a hora de trabalho. Então, para quem ali tiver com dificuldade de fazer esse cálculo, esse post que eu vou deixar aqui na descrição vai ser muito útil e vai ajudar muito vocês. Então, basicamente, essa sua hora de trabalho, assim, digamos, ela vai ser como se fosse um valor base. Você tem que sempre pensar que um trabalho não pode custar menos do que essa sua hora de trabalho, porque senão basicamente você vai estar pagando para trabalhar. Então por isso que é sempre importante a gente definir essa hora e usar ela como ali o mínimo que você vai cobrar no seu trabalho. É óbvio que esse valor ele vai depender de uma pessoa para outra, depender, por exemplo, do quanto que ela investiu na sua formação, que cursos ela fez, que especializações ela fez, tudo isso tem que estar assim investido nesse valor, porque tudo isso conta muito na hora de fazer um trabalho, sabe? Qual é a sua experiência naquela área, sabe? Qual é o seu diferencial ali no seu trabalho, tudo isso tem que estar ali sim colocado na sua hora de trabalho. Eu sei que isso vai parecer
um pouco subjetivo aqui agora, mas como eu falei pra vocês, neste post que eu coloquei aqui, vocês vão conseguir colocar em prática, ver os números, e assim que vocês virem o número real da sua hora de trabalho, por exemplo, as coisas vão começar a fazer sentido. Mas é importante a gente lembrar que isso não é tudo, porque como eu falei pra vocês, além do valor da produção, existe o valor comercial do trabalho que você vai estar fazendo, né, ali da sua arte. E o que seria esse valor comercial? É, na verdade, como o seu cliente, a sua marca ou a empresa que está te contratando vai explorar comercialmente esse seu trabalho. Então, no caso de editoras, por exemplo, você pode ser contratado para ilustrar a capa de um livro ou matérias de revistas, enfim, existem diversas formas ali de exploração comercial da sua arte, porque afinal a sua arte vai estar estampada ali num livro ou ele vai estar estampando ali uma matéria de uma revista que vai ser comercializada. Então é um produto que vai ser comercializado, ou seja, essa marca, essa editora, ela vai receber dinheiro em retorno usando o seu trabalho. Então isso seria a exploração comercial. E a gente tem muitos outros exemplos de exploração comercial da arte, como por exemplo, em agências de publicidade, você pode, por exemplo, criar uma arte que vai servir como divulgação de um produto, ou você pode fazer uma arte que vai ser usada como estampa na embalagem de algum produto, mas enfim, quanto a sua arte ela está sendo ali utilizada como finalidade, a venda, a divulgação ou a promoção de um produto ou de uma marca ou qualquer coisa assim, quando ele está relacionado a realmente a venda de alguma coisa, a gente tem que sempre pensar que além do valor de produção, a gente também vai ter o valor comercial dessa obra. E esse valor comercial, ele pode variar muito e ele pode ser também maior ou menor do que o valor de produção, dependendo principalmente do tamanho ali da marca com que você está trabalhando. Então, o que eu quero dizer com isso é muito diferente a gente criar um trabalho para, por exemplo, um restaurante pequeno, próximo da sua casa, de você fazer uma arte para Nestlé, por exemplo, que é uma marca multinacional. Então é óbvio que quanto maior a marca, maior a responsabilidade do seu trabalho e maior o impacto que ela vai ter na sociedade no geral. Então é sempre bom a gente pensar nisso, porque quando a gente está trabalhando por uma marca maior, a gente tem que sempre cobrar mais, porque existe um valor muito maior ali de comercialização do que quando a gente está trabalhando com uma marca muito pequena, ou até mesmo para quando a gente está fazendo alguns trabalhos para uso pessoal, que são as famosas encomendas que a gente vai fazer para o nosso tio ou para alguém que quer uma arte sua, por exemplo, para colocar num quadro na casa dela, usar como decoração e dar para alguém de presente. Então, é importante a gente pensar nisso também, que é muito diferente a gente fazer esse tipo de encomenda em que a finalidade é o uso pessoal. Ninguém está comercializando esse seu trabalho, vai ser um trabalho que a pessoa vai usar ou de repente para colocar no perfil dela, mas que tem que ser um perfil pessoal, tá, gente? Porque se for um perfil de marca, por exemplo, então tem esse valor comercial que eu falei. Mas caso seja um perfil pessoal, ou a pessoa vai colocar na casa dela como decoração, dar de presente para alguém ou qualquer coisa assim, então esse valor comercial, ele vai ser tirado. Por isso que quando a gente está fazendo uma encomenda, o valor geralmente é bem diferente e bem menor do que quando a gente está fazendo um trabalho para uma marca, por exemplo. Então, eu acho que agora, nesse momento, vocês estão começando a entender por que existem essas diferenças, sabe? De você abrir encomendas para os seus seguidores, para fazer retratos deles ou coisas assim, de você trabalhar para uma marca ou para uma empresa ou uma editora. Bom, é importante ressaltar também que dependendo do mercado em que a gente está trabalhando, os valores eles podem diferenciar bastante. Então, geralmente, por exemplo, para o mercado publicitário... Oi pessoal, Mari editando aqui esse vídeo. Na verdade, nessa parte eu quis dizer mercado editorial e não mercado publicitário, tá, gente? Eu já tô bem louca dessa pandemia, então me desculpem por esse errinho. Então é isso, mercado editorial, que é o mercado que eu trabalhei durante bastante tempo da minha vida, que eu tenho mais experiência. É um mercado em que os valores eles não variam muito geralmente. Geralmente esses valores eles já vêm tabelados
E as editoras e as revistas, enfim, elas entram em contato já tendo ali um orçamento definido. Ou se você for passar um orçamento, ele não vai mudar muito ali do que é praticado geralmente no mercado. E naquele post que eu falei pra vocês também, que eu vou colocar aqui na descrição, eu coloquei algumas tabelas que vocês podem usar como guia, tá? Como eu falei pra vocês, é pra vocês usarem como guia, ele não é uma regra, é mais pra vocês terem uma noção ali se vocês estão cobrando muito a mais ou muito a menos pra fazer determinado serviço, tá? Então não se esqueçam de conferir os links que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Agora, se a gente está falando do mercado publicitário, eu acho que esse é um dos que mais varia em questão de valor, justamente pelo que eu falei, de que depende muito do tamanho da marca com que você está trabalhando, com o tamanho da agência que você está trabalhando, então isso vai depender muito de um trabalho para o outro. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades da gente conseguir ali precificar o nosso trabalho. E aí a gente vai ter outros infinitos mercados que a gente pode trabalhar também, como o mercado de games, dentro de empresas ou qualquer coisa assim. As possibilidades, elas são muito grandes, então é importante que vocês conheçam o mercado em que vocês estão trabalhando. E aqui uma dica muito importante, que vocês façam amizade ou conversem com pessoas, com profissionais que trabalham dentro do mercado em que você está fazendo orçamento, que você está tentando ali trabalhar e entrar como profissional. E às vezes quando você tá fazendo um orçamento, isso é uma coisa que eu faço muito, eu tô fazendo um orçamento em que eu tô um pouco em dúvida, eu vou e converso com os meus amigos da área e vejo o que eles acham, se realmente tá ali de acordo e tudo mais, aí eu vou meio que tirando as dúvidas e sentindo se tá ali numa faixa de valor legal. E lembrando, gente, que aprender a fazer orçamento é uma coisa que você vai mesmo aprendendo com a experiência e com a prática. Vão acontecer situações em que a gente vai estar ali com a sensação de que ou a gente cobrou muito acima ou muito abaixo, mas realmente essas coisas acontecem e a gente vai aprendendo com esses erros também. E para finalizar, uma última dica que eu dou aqui para vocês é sempre ter muito jogo de cintura para saber negociar com os seus clientes. É super importante que você esteja aberto à negociação, justamente para adequar ali as expectativas do seu cliente com o valor que você acha justo por aquele trabalho. E também nunca tenham medo de dizer não para um orçamento que vocês acham que não é justo. É super importante você saber dizer não na hora certa, quando realmente o que o cliente pode pagar ou o que o cliente quer pagar para você tá muito abaixo ali da sua tabela, sabe, de hora de trabalho. Se tiver muito abaixo e você vê que não vale a pena, que vai desvalorizar demais o seu trabalho, então não tenha medo de dizer não, isso é super importante. E eu digo pra vocês que, infelizmente, ao longo ali da minha jornada profissional, eu tive que dizer não muitas vezes, e isso, ao mesmo tempo que pode deixar a gente um pouco triste, porque às vezes é uma marca, de repente, que a gente gosta, ou que a gente quer, ou é um trabalho que a gente quer fazer, mas infelizmente a gente tem que dizer não para realmente não propagar ali essa desvalorização do nosso trabalho. Infelizmente, essas coisas acontecem, mas fazem parte do nosso trabalho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que algumas das dúvidas de vocês tenham sido ali esclarecidas de alguma forma. Não se esqueçam de checar também todos os links que eu vou deixar aqui na descrição que podem ajudar vocês sobre esse assunto. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!